E pronto, apesar de ele ter feito o 8º tempo, é sempre o Paulo Alberto e vários títulos nacionais de MX1 e de SX1. Não vai estar presente, mas temos aqui outros grandes pilotos internacionais que vão lutar pela vitória sem dúvida. Sim, e o Paulo, que certamente não terá sido o Paulo normal, ou seja, o tempo dos treinos cronometrados já refletirá que ele não se estava a sentir bem, e não esqueçamos que as prioridades do Paulo Alberto desde 2013 estão no Brasil, e o Campeonato Brasileiro começa no dia 12 em Canelinha. Por isso, desde já o desejo da nossa parte de rápidas melhoras para o Paulo, e que ele se possa apresentar no início da temporada brasileira nas melhores condições possíveis. E já agora, se ele para a semana ainda cá estiver e estiver em condições, também gostávamos de o ver em Casais de Santo Quintino para a segunda etapa desta temporada de 2026. Grelha de partida cheia, tivemos 46 atletas a tentarem o apuramento para as duas corridas de hoje. Apenas 40 o conseguiram, os 40 mais rápidos nos treinos cronometrados. Os 40 ficaram então 6 pilotos de fora da grelha de partida, 2 deles são os reservas. Aliás, com a ausência do Paulo Alberto, haverá o 41º mais rápido nos treinos cronometrados, conseguirá alinhar nesta grelha de partida. Ele é o Alexandre Anisimov, foi o 41º e, portanto, pela ausência do Paulo, vai poder alinhar na grelha de partida, mas deixamos então um total de 5 atletas de fora, algo que não acontecia há algum tempo no escalão máximo, ou na cilindrada máxima do Campeonato Nacional de Motocross. Já tivemos grelhas cheias e recentemente de MX2, e esta foi a primeira vez desde há algum tempo que temos o mesmo a acontecer na classe MX1. Nos treinos cronometrados, o melhor tempo foi para Gerard Congost, o espanhol com a gás da Guga MX, com o número 384, foi 1,2 segundos mais rápido do que Eric Tomás. Número 208 em Yamaha. Luís Outeiro, campeão em título com a MotoSVR Yamaha Racing Team, foi o terceiro mais rápido, a 2 segundos da pole position. Semen Narush com a Honda da Rente.moto.pt, com o número 641, ucraniano, foi o quarto. Martin Palma a estrear aqui a Ducati nos circuitos do Campeonato Nacional de Motocross na quinta posição. Seguiram-se Lucas Bodega, Sandro Peixe, Paulo Alberto, Ruben Luís e Daniel Pinto com a moto elétrica Stark Varg a conseguir então a 10ª posição. Placa dos 15 segundos já está levantada, vira para 5. Quem vai arrancar na frente na primeira manga de MX1? Cai a grelha de partida. Olha o Eric Tomás com o número 208, o campeão nacional de MX2 de 2023. Arranca na frente, mas é ultrapassado pelo Gerard Congost com o número 384. Congost, atual terceiro classificado no Campeonato de Espanha de MX1, a conseguir ultrapassar rapidamente o seu compatriota. Na terceira posição vem o Luís Outeiro, o quarto é o Semen Narush, o ucraniano. Luís Outeiro mostra-se ali ao Eric Tomás. Na quinta posição vem o Martin Palma com o número 219. Ainda não terminou a primeira volta, e assim que acontecer vamos ter a indicação dos resultados. Gerard Congost, que em 2024 foi campeão nacional de SX2, disputou a totalidade do Campeonato Nacional de Supercross. E Eric Thomas foi campeão de MX2 em 23. Exatamente, antes de rumar ao Brasil, onde competiu na equipa que hoje é gerida pelo Basaúla, a 595 Racing. Fez lá as temporadas de 2024 e 2025. E Semen Narush com uma queda, ucraniano. Terá sofrido uma violenta queda, Afonso, pelo menos. Sim. Sem dúvida, tanto que já estavam a agitar a bandeira da Cruz Vermelha. Pelo menos acho que já estavam com ela na mão, de certeza. E onde era, não parecia estar bem. Espero que o piloto esteja bem. É a primeira corrida do campeonato e ninguém gosta de entrar assim. Sim, é também a estreia dele. Aliás, era um nome até hoje desconhecido para todos nós. Ele representou a Ucrânia no Motocross das Nações em 2021.
Por isso foi durante algum tempo uma das principais esperanças do motocross ucraniano, atendendo à guerra que ainda assola aquele território. Não sabemos também em que estado está esse campeonato, mas em boa hora rumou a Portugal e deu boas indicações até no rebocho na primeira prova do Campeonato Regional de Centro-Sul. MX Ribatejo venceu e deu boas indicações que poderia ser competitivo este ano. Sim, sem dúvida. E já de manhã tinha feito um bom tempo, tinha estado na frente durante algum tempo, depois passou para a terceira e acabou em quarto, mas bastante perto. Mas é uma pena e está a bandeira da Cruz Vermelha, ou seja, não é nada, pronto, não parece nada bom. Bandeira da Cruz Vermelha, os pilotos não podem saltar nem ultrapassar. É a bandeira mais... é aquela que tem maior significado em termos de limitações a que os pilotos têm que respeitar. E é uma pena vermos Semen Narush nesta situação. Felizmente está consciente, está a falar com a equipa de assistência médica do Complexo Motorizado Agostinho Cardoso Maquito. Na liderança, Gerard Congoste vem para a segunda passagem pela linha de meta, na frente de Eric Tomás. Luís Outeiro mantém-se na terceira posição. Eu diria que o Gerard Congoste, obviamente, não teremos que ver mais à frente se haverá coincidência de datas. Sim. Entre o Campeonato Espanhol e o Campeonato Português. Ele é piloto oficial da GasGas no país dele. Por isso, a minha pergunta para ti, Afonso, é se achas que o Luís Outeiro, nesta altura, tem alguma visão mais de campeonato, ou seja, se tem alguma visão de, ok, eles estão à minha frente, mas é a primeira manga do ano. Sim, e eu não preciso arriscar já. Ainda tudo. Só passaram 4 minutos e foi como eu disse já desde a manga das 85, que esta pista durante 12 minutos vai andar tudo colado, porque não dá para fazer diferença, é uma pista que não tem muita dificuldade, tanto que dá para ver que os 3 primeiros e logo o Martim Palma vem em cerca de 2 segundos, 3 segundos, ponto 4 atrás do Luís. A partir dos 12 minutos é que vai começar a fazer diferença, porque é quando as dobragens começam-se a intensificar e os pilotos começam a ficar um pouco mais cansados. O Eric está bem, está ali perto, a 1 segundo, o Luís também está a 1 segundo deles. Espera-se uma grande corrida. Eric Tomás, ele que competiu em toda a temporada de 2023 cá em Portugal, como já dissemos, campeão nacional de MX2. Vemos com o número 391 o Paulo Felícia, o melhor representante da categoria MX veteranos. Paulo Felícia, um veterano, ali a queda do número 987. O Alexandre Oliveira, um dos pilotos da classe MX veteranos, ali a sofrer uma queda, felizmente, aparentemente sem consequências físicas. Parece-nos ser, eu para dizer que era o Eric Tomás, mas é o Francisco Salgado Júnior. Nesta altura, uma das lutas mais interessantes está pela segunda posição. Eric Tomás tem apenas 1 segundo de vantagem sobre Luís Outeiro. Passou também na imagem o Renato Silva, piloto dedicado ao Campeonato Nacional de Enduro desde 2021. Aos comandos da sua TM, vai fazer uma perninha ao motocross. E na imagem número 391, Paulo Felícia. Numa altura que os 3 primeiros lugares fazem as suas 3 melhores voltas. Neste momento o Eric é o piloto mais rápido em pista, com a melhor volta de corrida, mas tanto o Gerard como o Eric e como o Luís têm as 3 melhores voltas feitas agora. Muito bem, os 3 primeiros a subirem o ritmo e com ritmos muito semelhantes entre eles. O Gerard também não fez um tempo, foi o mais lento dos 3, mas não por muita diferença. Aqui os vemos primeiro e segundo. Numa altura que o Eric já é primeiro. Eric Tomás assume a liderança. Ultrapassa Gerard Congoste, que agora tem a pressão de Luís Outeiro. Não sei se aconteceu algum erro para o Gerard, porque o Eric conseguiu abrir, ou foi mesmo uma ultrapassagem. Eric Tomás, de equipamento branco e preto aos comandos de uma Yamaha. Está agora na frente da GasGas da Guga MX do Gerard Congoste,
que por sua vez tem agora a pressão de outra Yamaha, a de Luís Outeiro, com o número 1, campeão nacional de MX1 em 2022, 24 e 25. E nas Waves, 3-2-2 para o ribatejano. O campeonato vai passar pela sua terra, Alqueidão, no concelho de Torres Novas, em setembro. Outeiro tenta pressionar Gerard Congoste. A semana passada, não foi semana passada, foi na semana anterior, em Malpartida de Cáceres, eles estiveram os dois na mesma grelha de partida, a disputar a segunda etapa do campeonato de Espanha de MX1. Nesse dia o Gerard foi o terceiro classificado e o Luís Outeiro foi o sexto. A verdade é que notou-se a maior diferença entre os tempos deles lá do que aqui. Sim. Diria que é normal, não é? Sim. Lá o Gerard também tem outra vontade. Aqui também, se calhar, podemos dizer, claro, o mesmo do Luís, não é? Como é óbvio. Mas o Éric Tomás, a realizar aqui a sua primeira corrida na classe MX1, a ter para já a vantagem. E volta a fazer a volta mais rápida. Agora a grande questão é, será que o Éric vai conseguir aguentar este ritmo durante muito mais tempo? Ou se vai acabar por quebrar? O Gerard apertou agora, porque ele na última volta, o Éric foi 3 segundos mais rápido que o Gerard, também talvez por causa da ultrapassagem, mas nesta volta o Gerard de certeza que foi mais rápido e voltou a colar. O Gerard Congoste a conseguir, aliás, o Éric Tomás é o primeiro a entrar no segundo 41, sim, portanto está a aumentar o ritmo. Eles parecem os três muito próximos, mas tal como aconteceu já nestas primeiras mangas, a verdade é que, tal como tu dizias, e tem-se vindo a confirmar aquilo que tu tens dito, a corrida aquece mais na segunda metade, e podemos estar a terem uma luta ainda mais intensa a partir dos 12 minutos e meio, ou eventualmente até nos últimos 5 minutos de corrida, que é onde eles sabem que tudo se decidirá. A moto do Éric Tomás a fugir bastante traseira, já ali há pouco na saída da curva, antes do duplo canto das Waves, ele a parecer bater, ou bateu num buraco quadrado, ou a moto ali a fugir bastante. Também não é fácil gerir a corrida a partir da frente. Claro. Pomos sempre o peso nos que estão atrás, em que é a responsabilidade deles aproximarem-se a quem vai à frente, claro, mas quem vai à frente muitas das vezes não sabe que trajetórias é que quem vai atrás está a fazer, e por vezes está a perder tempo. Numa altura que o Luís, agora não, mas na curva anterior o Luís atacou o Gerard, o Luís está a querer passar para a frente porque está-se a perceber que neste momento ele deve ser o piloto mais rápido em pista. Não foi na última volta, mas nesta volta ele colou-se. E ele deve estar a sentir bem, quer atacar neste momento. Sim, Luís Outeiro a querer começar a temporada com um triunfo. O ano passado venceu 4 das 6 corridas do campeonato. O Gerard Congoste parece talvez ser o mais agressivo, diria eu, nesta altura, ou pelo menos está a mostrar querer chegar à frente. Também é o que estávamos a falar há bocado na classe MX2, é o que está na pior posição neste momento, porque tem tanto a defender como a atacar, e com as dobragens ainda pior. Neste momento o que eu diria que está na melhor posição é o Luís, mas ele não quer continuar nesta posição e quer passar rapidamente. Claro, ao mesmo tempo também atacar nesta altura é eventualmente revelares o segredo, sim, ao teu adversário, claro, não é? Porque pode ter ali algum sítio da pista, por exemplo, onde ele há bocadinho tentou, onde ele veja que é mais rápido, e por isso muitas das vezes esperar pela hora certa, sim, é o indicado, não é? O Éric Tomás mantém a liderança, agora começam a intensificar-se bastante. Agora para as ultrapassagens vai ser um ponto propício, estão bastante dobrados na frente deles, tanto para o Luís como para o Gerard, se quiserem ultrapassar, este é o momento ideal, e acho que o Gerard vai tentá-lo fazer já rapidamente. Mas o Éric neste momento tem a posição melhor, tem a curva para o lado dele e está de lá dentro, e os dobrados a atrapalhar um pouco o Gerard. Dobram ali o 724, o Rui Magalhães, um dos pilotos que compete com uma moto elétrica, e ao mesmo tempo na classe MX Veteranos ele ocupa a 24ª posição. Ultrapassaram também o Hugo Carvalho com o número 87, que é atualmente o 25º. Dobram ali o número 67, o Diogo Patrício, que ocupa a 21ª posição com a sua Kawasaki.
Entram para mais uma volta e olha ali o ataque do Gerard Congoste sem dó nem piedade. E quem poderá beneficiar é o Luís Outeiro. Será que Outeiro consegue colocar por dentro? Consegue o Éric Tomás? Tenta cruzar, mas eu diria que algo que se passa o Éric Tomás, ou não, pelo menos não está a atacar tanto quanto estava ao início. Era o que eu estava a dizer há bocado, comentei sobre isso, se o Éric, a grande questão era se o Éric ia conseguir aguentar este ritmo. Ele fez 3 voltas seguidas a melhorar o seu tempo e era a grande questão. Esta pista há muitos pilotos que sofrem com arm pump, derivado também ao terreno e à pedra, e eu acho que, na minha opinião, se não for nenhum problema de moto, eu acho que o Éric está a sofrer um pouco, seja com o arm pump ou desgaste físico. Sim, ao mesmo tempo porque esta pista tem, por vezes associamos que pistas rápidas são pistas mais fáceis. Sim. E não é o caso, porque tu, como já disseste por várias vezes, os buracos quadrados, sim, a maneira como a pista acaba, o vento que seca o terreno, e portanto as condições que tens nas primeiras voltas não são obrigatoriamente claro aquelas que vais ter no final. Sim. Cria aqui uma série de outras variáveis que, pronto, quem a gerir melhor durante 25 minutos é quem leva a vitória. O Luís Outeiro dizer que atualmente está invicto neste circuito. No ranking de vitórias de MX1 em Tarouca só consta o nome dele. Ele venceu aqui em 2024 e 2025. Em ambas as ocasiões conquistou o título de campeão nacional de MX1. Aqui também uma curiosidade, temos Daniel Pinto com o número 259, com a melhor moto elétrica do pelotão nesta altura, 9ª posição para o vice-campeão nacional deste escalão em 2019. Daniel Pinto ocupa a 9ª posição. Paulo Felícia com o número 391 ocupa o 10º lugar e é o melhor da categoria veteranos. O escalão do Campeonato Nacional de Motocross para atletas com idades entre os 40 e os 60 anos. Escalão de veteranos, Paulo Felícia a vir do Enduro. Ele regressou também este ano ao Enduro com a TM e aqui a fazer uma perninha no motocross, a voltar às suas origens para ocupar para já a primeira posição. Outeiro desce para terceiro. Eu acho que é mesmo um erro ali na parte da cronometragem. Será um erro, sim. Outeiro mantém a segunda posição, sim. Atrás de Gerard Congoste. A diferença na última passagem pela linha de meta era de 1,3 segundos. Pedimos desculpa pelo facto do nosso grafismo ainda não estar atualizado. Algum problema se passará. E agora a questão que o Éric Tomás tinha há pouco, tem agora o Gerard Congoste, que é a gerir a corrida a partir da frente. Ponto 1. Ponto 2. Nas dobragens aos pilotos retardatários, a verdade é que eu, que vou levar uma volta de avanço, posso não conseguir perceber que me estão a mostrar a bandeira azul. Sim. E com isso, sem querer, atraso um pouco mais o primeiro classificado, mas ao ele ultrapassar-me, eu vou saber que há de vir outro dos primeiros atrás de mim e se calhar já vou facilitar um bocadinho mais ao segundo. E acontece muitas das vezes este fator que pode alterar as coisas. Estamos já com 9 minutos e meio, mais 2 voltas para terminar esta corrida. Luís Outeiro, 22 anos de idade. Curiosamente, a mesma idade de Gerard Congoste. Aliás, curiosidade das curiosidades, o Luís Outeiro nasceu a 24 de agosto e o Gerard Congoste a 4 de setembro, portanto separados por pouquíssimos dias. Mais uma vez, atenção às dobragens aos pilotos retardatários. Dobra o 939 o Pedro Costa, que ocupa a 16ª posição. E agora é o número 99, Tomás Mariana, a ser dobrado. Ele que é o 34º classificado atualmente. Gerard Congoste, como já dissemos, competiu em Portugal no Campeonato Nacional de Supercross em 2024. Foi campeão nacional de SX2. No ano seguinte rumou em Espanha a categoria MX1. E brinda-nos hoje com a sua presença. Queda do Luís Outeiro na dobragem. É um piloto retardatário. Foi o número 987, o Alexandre Oliveira.
Queda para o Luís Outeiro e Afonso logo ali num sítio em que a moto está muito inclinada. A perder bastante tempo o piloto da MotoGP Yamaha Racing Team. Sim. Afonso, eu diria que pelo menos uma posição para o Éric Tomás. Sim, ele terá certamente perdido, sim, não? Sim, eu vi-o a passar, o Éric passou devagar por dentro. Eu vi a queda, o Luís foi por dentro para tentar fazer a dobragem. O Alexandre Oliveira não se apercebeu, só se apercebeu do Gerard. Quando foi para colocar para dentro estava o Luís, eles tocaram-se. Eu quando vi até pensei que era só o Alexandre Oliveira que ia acabar por cair, mas as motas devem-se ter prendido, a traseira do Luís na frente do Alexandre Oliveira, e o Luís acabou por cair. Vamos tentar ter a repetição desse momento, a queda do Luís Outeiro. E agora o Gerard tem a corrida, acho, controlada, já abre uma boa margem. Acho que já são por volta de uns 20 segundos, 16 segundos neste momento é a diferença. Por isso acho que o Gerard agora é só controlar. Ele é um piloto muito experiente, campeão de Espanha 2 vezes, acho que não vai vacilar neste momento. Sim, e estamos com 7 minutos, cerca de 7 minutos mais 2 voltas para terminar esta primeira manga de MX1, e Gerard Congosta agora sim a ter toda a pista à sua disposição, sem pressão, seja de Luís Outeiro ou de Éric Tomás, pilotos que lutaram com ele no início da corrida, aliás até há muito pouco tempo. Dobra agora o número 971, Ricardo Age, campeão nacional de MX veteranos em título, ocupa a 15ª posição e é o segundo melhor veterano nesta altura. Desta vez, este ano, aos comandos de uma KTM da Butaca Racing Team. Gostava de falar também do Pedro Rino, outro regressado aos circuitos. Pedro Rino, depois de uma temporada de 2025 em que praticamente não conseguiu competir devido a uma lesão, ocupa a 9ª posição. Ele é outro dos recrutas da Butaca Racing Team. Além de Ricardo Aires, ainda Gonçalo Cardoso representa esta estrutura na categoria MX2. Na 5ª posição, aliás, vamos tentar ter imagens do Martim Palma com o número 219, ele ocupa o 4º lugar. Ainda não o vimos na nossa imagem com a Ducati, a moto vermelha, a estreia da marca italiana no Campeonato Nacional de Motocross. Marca que tem vindo a dominar nos últimos anos o MotoGP e que decidiu investir na criação de uma moto de raiz de motocross que tem dado nas vistas no estrangeiro e que Martim Palma está também a levar a lugares de destaque nesta primeira ronda do Campeonato Nacional de MX1. Na 5ª posição vem Lucas Bodega, o quinto classificado e terceiro espanhol nesta corrida. Temos então 3 espanhóis nos 5 primeiros. Sandro Peixe, também ele o regressado. Vamos tentar ter imagens do número 219 e também do número 373. Sandro Peixe, 6 vezes campeão nacional de MX1 e MX2. Até hoje um dos recordistas de títulos de campeão nacional de MX2. O Ribatejano a regressar aqui ao Campeonato Nacional de Motocross. O último ano completo em que competiu foi em 2022. Aqui na imagem número 219, Martim Palma, todo de vermelho, com a Ducati Desmo 450 MX. Depois de vários anos de azul, Martim Palma a ter aqui a oportunidade de estrear a Ducati no Campeonato Nacional de MX1. O ano passado também lesionou-se em Fernão Joanes e acabou por falhar a reta final da temporada e também o início do campeonato de Supercross. Tu tiveste a oportunidade de competir com o Martim na Potena e em Fernão Joanes. Ok, mas ele já tinha feito uma temporada de MX1 no ano anterior. No ano anterior, sim, exatamente, no ano anterior. exatamente. Sim, eu acho que o Martim é um piloto que eu acho que até é melhor de 450 que 250. A condição dele adequa-se mais a 450. É um piloto muito possante fisicamente, muito forte. E é suave e está a notar que ele está a andar bastante bem. Eu estava aqui a reparar, o Luís é o piloto mais rápido em pista. Nesta última volta não acabou por ser, mas na volta anterior tinha sido. Encontra-se só a 2 segundos do Éric e acho que vai tentar atacar agora a 2ª posição. Martim Palma então ocupa a 4ª posição praticamente desde o início.
Um bom início de temporada para o atleta da Venda do Pinheiro. A rodar isolado na 4ª posição. Antes de voltarmos aos lugares cimeiros, dizer também que o Ruben Luís ocupa a 7ª posição com o número 303. Daniel Pinto com a Stark, a moto elétrica, sobe agora ao 8º lugar. O 9º é Paulo Felícia, que também ganhou uma posição e mantém a liderança entre os pilotos da MX veteranos. E agora Pedro Rino, regressado Pedro Rino com o número 28, ocupa a 10ª posição. José Feijó com a Kawasaki número 396 ao 11º. E numa altura que o Luís já é segundo colocado, já passou o Érico. Luís Outeiro assume a 2ª posição, obrigado Afonso. Luís Outeiro assume a 2ª posição, reassume a 2ª posição com o número 1. O Érico Tomás a voltar, talvez a quebrar um pouco o ritmo, pelo menos ali no salto da meta. Acabou por não transpor a totalidade daquele obstáculo. Luís Outeiro a dobrar o número 111. O Ruben Neves, atual 27º classificado. A dobrar também o 712. O Duarte Silveira, um dos pilotos da categoria MX Veteranos. E agora aproxima-se do Francisco Salgado, 14º classificado com o número 248. O atleta de Vila Nova de Famalicão, a ser dobrado agora pelo campeão nacional de MX1 em título. E Afonso, na verdade, o Luís, mesmo não tendo hipótese já de fazer seja o que for, a não ser que o Gerardo tivesse algum problema, a verdade é que com as regras como são, a vitória na classificação geral também não está fora de questão, não é? Não, não, sem dúvida. O Luís já provou que tem velocidade, veio um pouco de trás, chegou só ao Gerard, tentou ultrapassagem, não conseguiu, depois acabou por cair. Agora eu acho que o melhor ele a fazer, ele já não tem nada a ganhar neste momento, só um erro do Gerard, é manter o ritmo, manter assim a corrida até ao final, e eu acho que vai se manter na 2ª posição para tentar a vitória na geral. Acabam por faltar 30 segundos para acabar a corrida. O Gerard neste momento leva uma boa margem, temos ele aqui nas imagens, a dobrar o Carvalho. Ele que nas waves continua sempre toda a corrida a optar por 3-2-2. Ele nos treinos acabou por tentar ainda enrolar a primeira e dobrar, mas nota-se que ele está mais confortável assim. E acho que ele vai ter a corrida controlada, leva 22 segundos de vantagem para o Luís. O Érico em terceiro com 5 segundos atrás, a corrida eu acho que neste momento está decidida. O Gerard neste momento está a dobrar o piloto Pedro Rino e Elias Rodrigues. Nota-se que ele está a conduzir com bastante calma, porque já sabe que em princípio a corrida é para ele e ele não tem nada a ganhar neste momento, só a perder. A margem é bastante alta e nota-se que ele já está a controlar a corrida neste momento. Vamos aproveitar para ver a repetição do momento em que Luís Outeiro caiu quando era segundo e se preparava para tentar o ataque à liderança de Gerard Congosto. Aqui está, Afonso, tu que viste em direto, acompanha-nos neste momento. Sim, ele tentou o interior, o Alexandre não se apercebeu do Luís e quando se apercebeu tentou fazer a linha normal e já não tinha para onde ir. O Luís, acho que as motas acabaram-se por engaixar e ele acabou por cair. Depois teve a infelicidade de ter o desnível ali do rolo B e não conseguiu logo pôr-se a andar. Sim, na verdade não havia nada que um ou outro pudesse fazer, não é culpa de ninguém. É daqueles momentos de corrida que acontecem. Gerard Congosto, então, a seguir na liderança, mais que confortável, entra nas últimas 2 voltas. Ele que este ano ocupa a 3ª posição no campeonato espanhol de MX1. Não o temos visto em muitas participações internacionais, mas antes de chegar à classe MX1 foi 2 vezes campeão nacional de MX2 em Espanha, como tu já referiste. E na altura até a questão de ter vindo disputar o nosso campeonato nacional de Supercross foi no último ano em que foi campeão de Espanha de MX2. Sim. E foi também ousado arriscar estar em 2 campeonatos diferentes, em 2 países diferentes e 2 modalidades diferentes. Sim, não é? e por acaso ele teve a sorte
do Campeonato Espanhol ter agora igual a Portugal este ano na pausa do verão, porque ele na corrida em Faro teve uma queda, porque partiu a mão e foi para a última corrida em Vila Boa de Quis, até só fez a primeira manga, nem foi à Elite, porque ele pôs um pouco em risco e ele até estava um bocado, eu falei com ele pronto, na última corrida, ele disse que ia ter que ir muito para a fisioterapia e fazer tratamento, porque na altura, se a Gás descobrisse o problema que ele tinha partido a mão a correr em Portugal, esse é um grave problema, mas correu tudo bem, ele acabou por conseguir o título em Portugal e em Espanha. E em Espanha, é verdade. Por isso estamos perante um dos melhores do país vizinho nesta cilindrada, na classe MX1, Gerard Congost, neste momento a disputar o Campeonato Nacional de Motocross. A sua presença está inserida na equipa Guga MX, equipa já com inúmeros títulos de campeão nacional de Motocross e Supercross, e da qual também já falámos. Aproveitamos que o líder entra na última volta para rever a classificação do top 10. Luís Outeiro é o segundo classificado, Eric Tomás o terceiro, Martim Palma o quarto e Sandro Peixe sobe à quinta posição por troca com Ruben Luís. Não, Ruben Luís sobe para sexto, Duarte Pinto com a Stark, a moto elétrica, é atualmente o sétimo. Paulo Felícia, o líder da categoria MX Veteranos, e a queda do Gerard Congost vai-lhe valer a vantagem muito dilatada que tem, o Afonso. Sim, a sorte é que ele tinha 25 segundos. Verdade. Porque senão era o que eu estava a dizer. E ele parece estar um pouco, eu não sei se ele não se fisicamente, porque ele parece estar um pouco encolhido, eu não sei se ele está aleijado. Ou tem alguma coisa na moto, ele vai devagar, eu não sei se ele tem alguma coisa ou vai mesmo a controlar a corrida, porque parece pela estatura física em cima da moto que está alguma coisa que não está bem. Parece que se passa alguma coisa. Mas eu acho que aconteceu aqui alguma coisa na classificação. Algum dos pilotos da frente caiu cá para baixo para Lucas Bodega. É o Lucas Bodega que estava atrás do Martim Palma, caiu para 30º neste momento. Exatamente, Lucas Bodega. E tem uma queda lá atrás, não sei qual é que é o piloto. Desce da quinta posição o Lucas Bodega, provavelmente estará fora de corrida para ter descido tantos lugares. É atribuído neste momento o 33º lugar, mas com isto Sandro Peixe ascende à quinta posição, Ruben Luís é o sexto, Daniel Pinto, com a Stark, a moto elétrica, é o sétimo, Paulo Felício o oitavo, líder da classe MX Veteranos, Pedro Rino sobe a nono e Renato Silva, o endurista aqui a fazer uma perninha, ou outro endurista a fazer aqui uma perninha no motocross, ocupa a 10ª posição. A vitória é essa na primeira manga de MX1, é para o espanhol Gerard Congost, o piloto da Guga MX, a conseguir a vitória na primeira manga da cilindrada máxima do Campeonato Nacional de Motocross. Estamos na ronda de abertura da temporada de 2026. Já cruzou a linha de meta o Renato Silva, o 10º classificado, também o Paulo Felícia, o 8º. Luís Outeiro acaba de cruzar a linha de meta na frente de Eric Tomás. Eles parece que passaram bastante juntos. Martim passou. Sim, 4 décimas de segundo. Eric Tomás, ou terá acontecido alguma coisa ao Luís nesta fase final, ou Eric Tomás conseguiu aumentar o ritmo, porque a verdade é que registra uma volta de 1,49, ainda não atualizou. Sim, ele na última volta a rodar em 1,48 e o Luís 1,53. Praticamente 5 segundos. 5 segundos eu nem sei, eu acho que o Luís também caiu, não sei se foi aquela bandeira amarela que eu estava a falar lá em cima, com uma bandeira amarela. É provável, sim. Ou o Luís, porque eles estavam a rodar em 1,46, 45 nas últimas voltas, e ele a rodar em 1,53, se calhar foi a bandeira amarela, o Luís também caiu na última volta. Ou seja, a pista é bastante traiçoeira, o Gerard cai na última volta e o Luís... O Luís provavelmente também. Tentaremos obter confirmação disso. O Eric Tomás então termina apenas 4 décimas de segundo, e atenção que aqui para o Luís ou para qualquer um deles, a perda de uma posição poderia significar menos 2 pontos no campeonato, e por 2 pontos se ganha, por 2 pontos se pode perder. Obviamente estamos na primeira manga da temporada, mas o Luís Outeiro conseguiu salvaguardar os 22 pontos da segunda posição.
Vamos ouvir então as declarações do vencedor da primeira manga de MX1, o Gerard Congost. Gerard, en tu primer campeonato de motocross en Portugal, ¿correcto? Empiezas con una victoria, qué bueno. Cuéntanos si te gusta de este circuito y qué opinas acerca del campeonato en Portugal. Sí, la verdad que me lo he pasado bien, las pistas son divertidas. La verdad que es un poco diferente a España el terreno y me está costando un poco adaptarme, pero bueno, hemos empezado bastante bien. No he estado muy cómodo, la verdad, no he disfrutado, pero he podido ganar. Voy a ver si puedo mejorar para la segunda y espero pasármelo muy bien aquí en Portugal. As palavras de Gerard Congost, o piloto da Guga MX, a vencer na primeira manga de MX1, aqui no complexo motorizado Agostinho Cardoso Maquito, a referir que não se sentiu muito à vontade com o circuito, mas ainda assim conseguiu o triunfo. Afonso, este se calhar é aqueles maus dias que por vezes tu queres ter, ou seja, apesar de não correr tudo bem, ganhas na mesma, não é? Sim, mas obviamente que se ele não se está a sentir bem, óbvio que ele agora vai tentar ajustar a moto, ajustar o que ele tiver a ajustar para a segunda manga, mas é bom, por exemplo, para o Luís. O Luís parecia estar confortável, teve a queda, e agora na segunda manga é tentar atacar, porque óbvio que o Gerard não vai deixar a vitória por mãos alheias, mas a pista não está fácil, claro, para ninguém. O Gerard já disse que não está acostumado ao nosso tipo de terreno, o Luís está muito acostumado e é muito rápido neste tipo de terreno, ou seja, a segunda manga promete. Muito bem, vamos então ver a classificação completa da primeira manga de MX1. Vitória para Gerard Congost com o número 384, a Gás da Guga MX. Luís Outeiro com a Yamaha da MotoGP Yamaha Racing Team alcança a segunda posição, apenas 4 décimas de segundo na frente de Eric Tomás, aos comandos de outra Yamaha com o número 208. Martim Palma com a Ducati, na estreia da Ducati, alcança a quarta posição com o número 219. Sandro Peixe em KTM com o número 373, no seu regresso após 3 anos de ausência, alcança a quinta posição, na frente de outra KTM, a da Gold Racing Team Motos FM, de Ruben Luís com o número 303. Daniel Pinto com a Stark Varg, a moto elétrica, alcança a sétima posição, outra estreia aqui em Tarouca na história do Campeonato Nacional de Motocross. Nunca antes as motos elétricas alinharam na mesma grelha de partida das classes séniores que na classe EMX1 em particular. Paulo Felício vence entre os pilotos de MX veteranos com a TM com o número 391. Pedro Rino, no seu regresso, também após um ano de 2025 muito afetado por uma lesão, regressa com a nona posição. Renato Silva com o número 70, com uma TM, termina em décimo. Com o número 396, José Feijó termina na 11ª posição, na frente de Francisco Salgueiro Júnior com o número 91 em Yamaha. Francisco Salgado com o número 248 em KTM alcança a 13ª posição, na frente do campeão nacional de MX veteranos em título, Ricardo Aires, com a KTM da Butaca Racing Team, 14º e 2º entre os pilotos de MX veteranos. Com o número 939, Pedro Costa foi 15º, Carlos Faustino, seu companheiro de equipa, com o número 93, o 16º, Filipe Cunha com o número 179, o 17º, Edgar Almeida da Pitlane Performance TSR Liqui Moly alcança o 18º lugar. Terceiro entre os veteranos, Elias Rodrigues com o número 53 é o 19º, Hugo Carvalho com o número 87 o 20º, Ruslan Efremian com o número 17 alcança a 21ª posição, na frente de outra moto elétrica e piloto da classe MX veteranos, Rui Magalhães com o número 724, Mário Patrão com o número 2 aos 49 anos de idade, também ele com uma moto elétrica alcança a 23ª posição. Diogo Patrício com o número 67 é o 24º, Ruben Neves o 25º, Paulo Lopes o 26º, Victor Hernandes o 27º, Duarte Silveira o 28º, Edgar Rodrigues o 29º, Carlos Santos o 30º, Hélder Figueiredo o 31º, com o número 24 Tiago Veloso o 32º, Tomás Mariano o 33º, Ricardo Rodrigues o 34º, Lucas Bodega, que seguiu durante muito tempo na quinta posição, termina em 35º, na frente de Carlos Sá, Alexandre Oliveira e depois o Semen Nerush, que caiu na volta de abertura, o Paulo Alberto, que não alinhou devido a um problema de saúde, e Luís Cardoso com o número 119, com a beta número 119 a alcançar a 40ª posição, não terá
muito provavelmente alinhado na grelha de partida, ele também que regressava às suas origens depois de muitos anos sem competir no Campeonato Nacional de Motocross. Vamos avançar para um momento publicitário. Regressaremos, entretanto, com imagens da nossa fanzone aqui no Complexo Motorizado Agostinho Cardoso Maquito. A próxima manga, a segunda de MX85, tem início marcado para as 15h35. Vamos a um momento publicitário, regressamos com imagens da fanzone aqui em Tarouca. Até já! Estamos de volta a Tarouca, Complexo Motorizado Agostinho Cardoso Maquito, para a segunda manga de MX1, aquela que vai fechar o programa de corridas de hoje, etapa de abertura do Campeonato Nacional de Motocross de 2026, uma organização do Clube Motorizado de Tarouca, com o importantíssimo apoio do município de Tarouca. Estamos no distrito de Viseu, a 58 km da capital de distrito, para iniciar esta temporada que tem 8 rondas previstas, 6 delas com a data marcada. Daqui é importante referir que rumamos a Casais de Santo Quintino na próxima semana, no dia 5 de Abril, domingo de Páscoa, habitual tradição de Páscoa em Casais de Santo Quintino. Daí vamos para no dia 3 de Maio para a Cortelha, no Algarve, 31 de Maio Lustosa, no Concelho de Lousada. Paramos depois para o verão e regressamos no dia 13 de setembro em Alqueidão, Torres Novas, e em Vieira do Minho no dia 20 de setembro, sendo que ainda faltam definir 2 datas e um local. Definir a data do reagendamento da prova do Granho, que iria abrir o campeonato no dia 1 de março, mas que devido às intempéries que assolaram a zona oeste e a zona do Ribatejo no final de fevereiro não se pôde realizar, e também ainda outra corrida com local a definir. Na primeira manga de MX1 tivemos vitória de Gerard Congoste na frente de Luís Outeiro. 15 segundos, a placa já está no ar. Éric Tomás foi o terceiro classificado. Tivemos uma animadíssima luta deste trio ibérico, Congoste, Outeiro e Tomás. Quem vai arrancar na frente na segunda manga de MX1 em Tarouca? Olha ali o Outeiro a sair bem da grelha, mas a ser superado mais uma vez por Éric Tomás. Na terceira posição vem o Pedro Rino. O quarto é o Congoste. Gerard Congoste assume a terceira posição. Pensou que terá conseguido ultrapassar o Pedro Rino. Afonso, que passagem nas waves pelo Éric Tomás. Sim, ele já na primeira manga provou-se um piloto muito rápido nas primeiras voltas. Mas isto, outra coisa muito boa que aconteceu para o Luís é que o Luís arrancou à frente do Gerard. Ele precisava disto, o problema dele na primeira... Mas o Gerard acaba de passar. Acaba de passar. Temos ali a queda do número 24, o Tiago Veloso. Azar para o piloto da categoria MX Veteranos. E sim, Afonso, o Gerard arrancou atrás. E atenção, Outeiro não passa, ou pelo menos terá perdido várias posições. Será que aconteceu? Vamos tentar ver se temos imagens. Uma vez tínhamos uma câmara apontada para ali, lá em cima temos... É Luís Outeiro parado. Luís Outeiro parado lá em cima. Luís Outeiro está parado. Vamos tentar obter imagens. Aqui está o campeão em título, o piloto da MotoGP Yamaha Racing Team, a sair a cochear da pista. O que terá acontecido? Vamos tentar ter repetição deste momento. Tínhamos uma das nossas câmaras. Eu acho que foi alguma coisa que aconteceu na curva, ou pôs o pé no chão, teve algum problema, porque ele entrou na curva bem, entrou na curva à frente do Gerard. Quando sai da curva já sai devagar, por isso é que o Gerard acaba por ultrapassar. Não sei se ele deve ter dado algum toque, se foi alguma escorregadela da moto, mas não foi queda, porque ele antes de parar já estava devagar. Mas foi algum toque físico que ele deu por causa de algum erro ou algum problema que aconteceu. E ali o Éric Tomás, muito rápido nas waves, ele passou na linha de meta com 2,2 segundos de vantagem para o Gerard Congoste. Martim Palma vem na terceira posição com o número 219 aos comandos da Ducati. E o Semen Nerush vem em quarto.
O ucraniano alinhou na grelha de partida mesmo após... Eu não sei se ele alinhou, não sei se há algum erro, porque eu falei com o mecânico dele antes de começar as classes das 65, ele estava no hospital, tinha aberto o queixo, estava a sangrar bastante, não sei se ele chegou a alinhar. Tens toda a razão. Um lapso na parte dos dados que nos chegam, mas o que importa é que temos Éric Tomás na frente de Gerard Congoste, Martim Palma na imagem com a Ducati número 219 segue na terceira posição e a moto elétrica, a Stark Varg de Daniel Pinto na quarta posição com o número 259. Sim, ele estava todo contente, conseguiu acabar a primeira manga, diz que não conseguia saltar os saltos todos no fim, mas conseguiu acabar a manga. Mas se calhar agora com a degradação da pista, como se anda mais devagar, se calhar ele consiga economizar mais a bateria e está numa grande posição neste momento, está em quarto, bastantes mudanças. Tínhamos 6, 7 pilotos candidatos, a contar com o Martim e com o Seman Nerus, eram 7 candidatos. E o Outeiro vai voltar à corrida, Luís Outeiro vai voltar à corrida. Afonso, vale tudo para tentar somar alguns pontos, não é? Nesta altura. Sim, ele estava-se a queixar ou de um joelho ou de um pé, mas ainda bem que ele conseguiu voltar, graças a Deus está tudo bem e agora vai ter que correr atrás do prejuízo, falta muita corrida e ele nitidamente é mais rápido que mais de metade, se não todo o plantel que está aqui, e provou isso durante o dia. Só o Gerard conseguiu ganhar na primeira manga e ele, como dá voltas de avanço, como deu na primeira manga, dá 2, 3 voltas de avanço até, por exemplo, ao top 10, consegue recuperar esse tempo perdido. Na imagem estamos a assistir a história a ser feita ou a ser reescrita no Campeonato Nacional de Motocross. O piloto que vemos na imagem, Daniel Pinto, vice-campeão nacional de MX1 em 2019, apresenta-se com uma moto elétrica naquele que é o primeiro ano em que é permitida a participação de motos elétricas nos escalões séniores. Queda do Gonçalo Carvalho e do Elias Rodrigues, e do Elias Rodrigues, eles chegam em 19º e 20º. Ali um gesto de desportivismo, o Hugo Carvalho a indicar ao Elias Rodrigues que estava tudo ok, mas dizia eu que o piloto que vemos na imagem, Daniel Pinto, primeiro ano em que temos no Campeonato Nacional nas classes séniores motores a combustão e motores elétricos na mesma grelha de partida, e o Daniel Pinto, depois de ter sido sétimo na primeira manga precisamente, ocupa um fantástico quarto lugar. Afonso, estamos mesmo a ver se calhar alguma transição nas coisas. Obviamente que há muita coisa que explica os resultados, como é lógico. Esta moto é bastante boa, tem bastante potência, o único problema dela neste momento é só se consegue aguentar as mangas ou não, mas era o que eu estava a dizer, na segunda manga se tende a andar mais devagar, nitidamente todos os pilotos andam mais devagar, tanto que eles estão 7 segundos mais lento do que rodaram nos cronometrados. Pode ser que ele consiga acabar a manga sem ter que baixar o ritmo, que ele na primeira manga ele teve que baixar o ritmo nas últimas 2 voltas, já não podia saltar por causa de a bateria não estar a conseguir chegar até ao fim. Agora tende a andar mais devagar e conseguindo gerir, porque ele neste momento tem ali o Pedro Rino atrás, mas na frente o Martim Palma tem alguma margem, ele pode ser que consiga levar a moto até ao fim. Se fizer um lugar destes, é um lugar histórico, sem dúvida. Sim, ele tem mantido ali alguma vantagem na casa dos 2, 3 segundos sobre o Pedro Rino. O Pedro Rino que teve também praticamente uma temporada em branco o ano passado devido a uma lesão, acabou praticamente por não competir. Eu penso que ele só tentou alinhar na primeira corrida do ano e acabou depois por nem a terminar devido a uma lesão, mas o Pedro também, isto tudo para dizer que o Pedro Rino também está aqui mais para voltar a integrar-se no pelotão depois de uma paragem tão grande. E o Daniel, que o ano passado não tinha feito qualquer corrida, é daqueles pilotos que sempre que aparece não disputa obrigatoriamente os lugares da frente, mas é sempre alguém com quem tem que se contar. E nestas pistas do Norte ele tem bastante experiência, tudo o que seja as pistas que já passaram ou passam, e ele foi um piloto muito bom no passado, mas agora para estas pistas fizeram bastante campeonato regional Pentacontrol. Eu cheguei aqui a correr há 4 anos atrás com ele no regional Pentacontrol, e neste tipo de terreno, uma terra assim mais nortenha, que é uma terra assim mais castanha com pedra, ele é muito bom nisso, e está a fazer uma grande corrida. Também quem deve ter tido um mau arranque ou uma queda é o Sandro Peixe, que se encontra na 10ª posição, mas deve estar a recuperar e daqui a pouco já vai estar nas posições cá mais em cima. Na imagem, o atleta de Valadares, Vila Nova de Gaia, o Daniel Pinto, aqui prestes a reescrever a história e alcançar
um fantástico resultado com uma moto elétrica, a Stark Varg, que tanta tinta tem feito correr em todo o mundo, uma marca de origem espanhola, ou melhor, de origem sueca, mas fabricada em Espanha e que tem tentado entrar em todos os campeonatos em todo o mundo. E para competir de igual para igual com os motores a combustão, não tem sido permitida a participação em todos os países de motos com motorização elétrica, mas Portugal a entrar no rol de países que o permite, e o Daniel Pinto aqui a caminho daquele que pode ser um excelente resultado. Dizias e muito bem que o Sandro Peixe vem a recuperar. Há pouco era 10º, já está na 9ª posição, está apenas a 6 décimas de segundo do Paulo Felícia. Esta é para já a luta que o cronómetro indica que pode ser a mais interessante. Vamos tentar obter imagens do número 391 e do número 373. 391, o Paulo Felícia com a TM, a moto cinzenta e azul, e o Sandro Peixe, que vem com a sua KTM toda vestida de preto. Aqui está ela. O Paulo Felícia com o número 391, ele que venceu a classe MX Veteranos na primeira manga e se prepara para fazer o mesmo nesta segunda corrida. Passa ao Francisco Salgado, passa ao Sandro Peixe, e está ele, Sandro Peixe, de equipamento azul e amarelo, 6 vezes campeão nacional de MX1 e de MX2. O ribatejano, de 30 anos de idade, filho de César Peixe, uma das grandes lendas do motocross português dos anos 80 e 90. Uma bandeira amarela aqui próximo da linha de meta, provavelmente alguém que estaria ali parado. O Sandro Peixe com o número 373 ultrapassa o Francisco Salgado e assume a 7ª posição. Só para termos uma ideia, o Sandro Peixe, o piloto que vemos na imagem, é nada mais nada menos do que o 4º piloto da história do motocross em Portugal, sob a égide da Federação de Motociclismo de Portugal, com mais títulos na soma das classes MX1 e MX2, o que diz bem do palmarés deste atleta que este ano nos volta a brindar com a sua presença, obviamente já numa fase diferente da sua carreira, atendendo aqui, entretanto foi pai, iniciou a vida profissional e tudo mais. Claro que certamente não terá as mesmas ambições de outros tempos, mas o Sandro sempre um nome a ter em conta. Sim, sem dúvida. Pelos títulos que ele tem, pelas corridas que já venceu, pelas corridas internacionais que tem por Portugal, as apresentações internacionais. Sim, e agora está numa fase da vida diferente, trabalha na Polisport e é engenheiro. E pronto, mas veio aqui divertir-se e curtir um pouco e quem sabe fazer mais uma outra corrida. Na imagem vemos o número 91, Francisco Salgado Júnior, que vem na 10ª posição, é perseguido pelo Renato Silva com o número 70. Na imagem o Paulo Felícia com o número 391 regressa ao Campeonato Nacional de Motocross, onde iniciou a sua carreira aos comandos de uma TM 450, aos 41 anos de idade. O piloto da região de Vila Real de Trás-os-Montes, aqui também ele a brindar-nos com a sua presença e a fazer parte de um lote bastante significativo de pilotos da classe MX Veteranos. Recordo que hoje apresentaram-se na classe MX1 46 pilotos, apenas 40 se apuraram para as 2 mangas da tarde, e desses 46, 19 são pilotos da classe MX Veteranos, que aí em casa podem distinguir de todos os outros pelo fundo amarelo e números pretos que utilizam nas suas motos. Aliás, o Paulo Felícia está prestes a tentar a ultrapassagem ao Francisco Salgado naquela que é a batalha pela 8ª posição, número 248 e número 391. Paulo Felícia mais dedicado ao enduro, e ali o block pass, quer dizer, não chegou a ser um block pass porque na verdade ele fez a ultrapassagem na travagem, mas mesmo que o Francisco Salgado tentasse responder já não ia a tempo. Paulo Felícia a tirar partido de toda a sua experiência, ele que é da geração do Henrique Venda, é da geração do Luís Correia, um pouco antes de aparecer o Rui Gonçalves,
Paulo Felício a pertencer também a uma geração que acabou por fazer história no motocross em Portugal. A sua carreira acabou por levá-lo para o enduro bem cedo, no início dos anos 2000, e também aí foi campeão. Ele foi campeão absoluto de enduro em 2011 ou 2012, perdoem-me a inconsistência dos meus dados, mas ele foi campeão absoluto, já foi campeão nacional absoluto de enduro, e agora vem a ser também pressionado, ou em breve poderá vir a ser pressionado pelo outro piloto da TM em pista, que é o Renato Silva, que vemos ali no canto da imagem que com o número 70 está bem próximo do Francisco Salgado. Ali os vemos atrás, Salgado com a moto branca e o Renato Silva com a moto cinzenta e azul, a marca italiana. A TM já ultrapassou. Renato Silva ascende à 9ª posição. Também ele, piloto de enduro, com vários títulos conquistados nessa modalidade. Foi vice-campeão nacional de MX2 em 2020, no ano da pandemia. No ano em que competia pela Guga MX, perdeu o campeonato para o Luís Outeiro na última corrida em Águeda, mas tudo isto para dizer que o Renato Silva, que agora está ali lado a lado com o Ruben Luís, não sei se o Ruben Luís não terá já ganho algumas posições, Ruben Luís a ultrapassar o Renato Silva. Mas dizia eu que o Renato Silva também cresceu no motocross, curiosamente já tinha sido piloto TM no passado, na altura de 125 cm3 a 2 tempos, e a voltar ao motocross em boa hora o fez. É bom este intercâmbio de pilotos entre o motocross e o enduro. Intercâmbio, quer dizer, os pilotos de enduro optarem também por estar presentes em algumas provas de motocross, certamente ajuda-os na preparação daquela que é a sua principal prioridade. Alguma coisa aconteceu com o Congosto, neste momento passa a 24 segundos do Eric Thomas. Ou seja, alguma coisa se passou com o Gerard, porque ele estava perto e neste momento se encontra a 24 segundos. Nesta última volta ele fez 2.3, enquanto o Eric fez 1.47, ou seja, ele deve ter tido uma queda. Sim, estamos a falar de 16 segundos de diferença, certamente terá caído. A verdade é que a vantagem para o Martim Palma é muito folgada. Ainda assim o Martim ganhou 10 segundos ao Gerard Congosto, mas a vantagem ainda é muito significativa. O Pedro Rino tem também 4 segundos, cerca de 4 segundos a mais que o Daniel Pinto, e o Sandro Peixe ascende à 6ª posição, ultrapassa o José Feijó. José Feijó desce para 7º. O Ruben Luís ultrapassou o Renato Silva, exatamente está na 9ª posição, número 303 da Gold Racing Team Moto FM. Na imagem o Renato Silva com o número 70. Neste que é o seu primeiro ano com a TM, depois de várias temporadas no Enduro com a Beta, a mudar de marca para esta temporada. Ruben Luís Outeiro segue na 32ª posição. Não sei se ele se ainda encontra em pista. Dificilmente conseguimos perceber, vamos ver pelo número de voltas, 7 para 8, é provável que ainda continue em pista, tem menos uma volta que os líderes, que era o que ele tinha há pouco. Em todo o caso, penso que a evolução, se ele está em pista, a evolução não tem sido aquela que se esperava, dependendo também do estado físico dele, não é? Sim, sim, sem dúvida. Ele neste momento está fora dos pontos, 12 lugares fora dos pontos. É normal que se ele não conseguir continuar a ganhar posições, se ele não conseguir ganhar posições brevemente, acho que ele deve ir abandonar, porque na realidade um 32º ou um 21º na classificação do campeonato conta a mesma, porque é 0 pontos. Verdade. Só compensaria o esforço se ele conseguisse chegar pelo menos ao 20º lugar. Verdade seja dita que o Luís Outeiro o ano passado não pontuou numa das mangas devido a um problema mecânico em Casais de Santo Quintino, prova que foi ganha pelo Churchuprol, e portanto isto tudo para dizer que não é impossível vencer um campeonato mesmo não tendo uma pontuação. A verdade dos factos é que, primeiro,
não ter essa pontuação logo no início do campeonato faz muita diferença. Segundo, não é só matemática, há muitas outras variáveis que ao longo do ano podem afetar. Sim, não é muito bom, mas não é impossível. Mas a realidade é que ele neste momento já não ambiciona obviamente o título, mas já não pode cometer mais nenhum erro durante o campeonato, porque mais uma destas fica fora da luta do título, porque temos bastantes pilotos que, por exemplo, se o Éric Tomás fizer o campeonato todo, o Congosto e o Martim Palma, claro que vão fazer, é normal que eles não vão perder assim 50 pontos facilmente, mas 25 pontos não está nada perdido, mas fica numa posição não tão favorável, de certeza que não era como ele queria sair daqui. Verdade. Em termos de vitórias de MX1, aproveito que temos o Sandro Peixe na imagem para vos mostrar o top 10 de vencedores de classe MX1 na história da Federação de Motociclismo de Portugal, para vos mostrar que o Sandro Peixe ocupa ainda hoje a 9ª posição, e atenção, é um atleta que não competia há 3 anos, ainda hoje ocupa a 9ª posição neste ranking, e apenas o ano passado o Luís Outeiro o conseguiu ultrapassar. E reparem ali, César Peixe, o seu pai, tem 12 vitórias, ocupa a 7ª posição. Esta é um trunfo que o César tem face ao seu filho, que é dizer-lhe: olha, tu foste muito bom, mas ainda não foste tão bom quanto o teu pai. Não deixar de dizer que o César Peixe também teve grande parte da sua carreira na anterior federação, e portanto estes resultados, não havendo registros da classificação desses anos, só podemos comparar dados da Federação de Motociclismo de Portugal, e portanto o César Peixe obviamente tem muito mais vitórias na sua carreira do que estas 12. Não quero também deixar de dizer e de homenagear todos estes nomes que vêm no vosso quadro, começando logo pelo eterno Speedy, Paulo Gonçalves. Foi este o legado que ele nos deixou: 42 vitórias, muito longe de todos os outros. Veio ao motocross para escrever a história, para colocar o seu nome, e jamais o esqueceremos. Tragicamente falecido no Dakar 2020, Paulo Gonçalves continua para sempre connosco, e teremos sempre a justiça de mostrar o legado que ele nos deixou. E aqui está mais uma vez Paulo Alberto, que hoje infelizmente não pôde competir da parte da tarde, problemas gástricos por parte do atleta de Leiria fizeram-nos sofrer os treinos de manhã e optar por não alinhar nas corridas da tarde. Hugo Santos, atual presidente da Comissão de Motocross da Federação de Motociclismo de Portugal, com 25 vitórias, o terceiro. Luís Correia, o quarto, outro grande nome do motocross português, 23 vitórias. Hugo Bazula, 16. António Oliveira, 13. Luís Serra, 13. César Peixe, 12. Luís Outeiro, 10. Sandro Peixe, 9. Laurent Lacasse, Ruben Faria e Rui Gonçalves com 5 vitórias. Aproveitar aqui as imagens do Sandro Peixe para mostrar o lugar que ele ainda hoje ocupa. Vai dobrar de laranja e verde o Mário Patrão, que aos 49 anos de idade, ali com o número 2, é também um atleta que está a participar hoje com uma moto elétrica, outra Stark Varg. O atleta de Leiria, perdão, o atleta de Ceia, que é nada mais, nada menos. Temos problemas para o Gerard Congosto. Afonso, Gerard Congosto desce para terceiro, Martim Palma em segundo. Sim, e neste momento quem ganha a classificação geral é o Éric Tomás. Com esta classificação assim, quem vai passar a ser o novo líder do campeonato e vencedor da geral é o Éric Tomás. Já dado que o Congosto, eu acho que já tinha tido uma queda, e nesta última volta ele voltou a ter problemas, porque não nesta, mas na volta anterior ele deve ter tido problemas, porque ele está na terceira posição. O Martim ainda estava a 20 e poucos segundos dele. Neste momento ele já está a 6 atrás do Martim Palma, por isso aconteceu alguma coisa para o Gerard, que perde neste momento a classificação geral. A 3 minutos do fim, são 6 segundos. Ele nesta última volta ganhou 4 segundos ao Martim Palma, está a fazer tudo para tentar ganhar a geral, mas aconteceu-lhe alguma coisa. Vamos tentar obter imagens do número 384, Gerard Congosto. Ele que está a 6 segundos do Martim Palma. Obrigado, Afonso, por mais esta tua observação. Foste tu que conseguiste perceber na classificação geral, na classificação, que algo tinha mudado nos lugares da frente. O Martim Palma, não devemos deixar de dizer que na estreia da Ducati no Campeonato Nacional de Motocross está aqui a conseguir um fantástico resultado. E o Gerard Congosto na primeira manga, até comentámos isso, que ele venceu, mas ao mesmo tempo disse que não tinha desfrutado muito
sentia muito à foi vontade. quando ele tinha dito que não se estava a sentir bem, não se estava a sentir bem com a pista, nem com a moto, mas neste momento ele está a 1 segundo atrás do que aqui está as imagens, Aqui ele está a 1 está. segundo colado. Eu não sei se o Martin se está a perceber que ele está colado a ele, porque parece que o Martin vai um pouco assim descontraído, mas ele tem o Gerard colado e é a luta pela Gerard que está aqui. Aqui está, esta é a batalha que pode definir não só o segundo classificado desta manga, mas também o vencedor da classificação geral de hoje. As contas são simples para si que está a acompanhar a nossa transmissão. Se o piloto de vermelho ou de laranja na imagem ultrapassar o piloto de equipamento preto, ganha a classificação geral de hoje. Ele chama-se Gerard Congosto com o número 384. Vem de faca nos dentes para tentar recuperar a segunda posição face ao Martim Palma. E Gerard Congosto ultrapassa por fora o Martim Palma. O piloto da Guga MX, aos comandos de uma Gas 450, reassume a segunda posição e volta a ser dele a vitória virtual na classificação geral. Temos ainda 1 minuto e 43 segundos, mais 2 voltas. Provavelmente este terreno, e ali de novo a ir à parte fofa, se me permitem a expressão, do relevé, que às vezes não corre bem. Sim, sem dúvida, e neste estado que está a pista dá para ver que eles estão a manter bastante calma. O Gerard já deu para ver que ele cometeu 2 erros, ou seja, a pista aqui na transmissão não parece assim tão má, mas quer dizer que ao vivo todos os pilotos já estavam a queixar que a pista estava bastante partida. Ainda há bocado o Alejo e o Guilherme, o Albissua, disseram que a pista estava bastante partida, e dá para ver que os pilotos estão a encarar a pista com bastante calma e está bastante traiçoeira, tanto que ali, como disse o Jorge, ali aquele rolê por fora está bastante mal, podia ter dado uma queda do Gerard, que já teve 2 e de certeza não quer ter mais nenhuma. Verdade, a diferença do Eric Tomás é brutal, mais de 1 minuto. Ainda assim temos, não posso deixar de referir, pilotos ainda a registarem as suas melhores voltas. Há pouco foi o Paulo Felícia, o veterano Paulo Felícia, a registar a sua melhor volta, e agora o Renato Silva com 1:51.588. Pilotos que ocupam, o Renato é atualmente o 9º e o Paulo Felícia é o 10º. Luís Outeiro já vem 24º, o número 1. Vamos tentar obter imagens nesta fase final, tentar perceber o tipo de evolução que o Luís Outeiro está a fazer. Vamos procurar o número 1, Luís Outeiro. Passa ali o número 303, o Ruben Luís, que segue na 7ª posição. Não podemos esquecer que o Luís Outeiro vem com, nesta altura, parece com menos 2 voltas que os líderes, mas deve ser 1 volta. Passa o Paulo Felícia. Obviamente que nesta altura e com o pelotão misturado como está, vamos dizer assim, não quer dizer que cada ultrapassagem do Luís Outeiro signifique uma posição ganha, porque há pilotos que também estão atrás dele e que ele pode estar eventualmente a dobrar. Aqui está ele, Luís Outeiro, o piloto da MotoGP Yamaha Racing Team, ocupa a 23ª posição, está a 3 lugares de conseguir 1 ponto. Ultrapassa o Alexandre Oliveira com o número 987, o Alexandre que na primeira manga teve aquele incidente com o campeão nacional em título. Luís Outeiro a tentar limitar os danos. Olhar ali para trás. Afonso, penso que concordas comigo, não é o Luís Outeiro normal que estamos a ver. Não, aquele pé, aquele cochear ali há pouco deve ter deixado alguma mazela. Sim, e dá para ver que parece-me ele a encarar as curvas, o pé esquerdo, parece-me, eu acho que é o pé esquerdo que ele está lesionado, se não sei, mas ele a encarar as curvas nota-se que ele não está a pôr o pé bem como se costuma pôr, e aquela agressividade que o Luís sempre nos habituou nas rolês a entrar e a ser bastante agressivo, ele não está a ser. Passa-se ali alguma coisa, esperemos que não seja grave. Nota-se que ele está a fazer tudo pelo menos 1 ponto, porque pelo 1 ponto se ganha um campeonato, por 1 se perde, e ele está a fazer isso, devem-lhe estar a dar essas indicações, mas já estar em pista, já está a ser um guerreiro e está a fazer tudo para lutar por este campeonato. Exatamente, a mostrar o campeão que é o Luís Outeiro, mesmo num dia mau como este, a não desistir e a tentar somar pontos. 23ª posição para já. Ele tem na frente dele o Paulo Lopes com o número 181, numa altura em que voltamos ao líder da corrida, Eric Tomás, ali 3-3-1. Não sei se temos visto assim tanto nas waves, e ainda por cima na última manga do dia, portanto corajoso o espanhol que foi campeão nacional de MX2 em 2023 e que volta ao nosso país, quem sabe para tentar a coroa de MX1.
Verdade dos factos é que hoje, mesmo não saindo daqui com a placa vermelha de líder do campeonato, se tudo terminar como está, sai daqui em boas condições para se disputar a totalidade do campeonato, ser um sério opositor ao Sim, Luís Otero. eu acho que o Eric nesta corrida, nesta segunda manga, foi um pouco mais inteligente, encarou a corrida um pouco com mais calma. Os seus adversários cometeram erros e ele conseguiu se posicionar bem, liderar a corrida, abrir uma boa margem. Depois, ele na primeira manga tinha tido o problema de ter atacado muito ao início, depois pode ter sofrido com problemas físicos, seja arm pump ou mesmo problemas físicos. Mas agora deu para ver a experiência dele em corridas internacionais que ele teve no Brasil, e no Brasil as pistas ficam bastante deterioradas e deu para ver que ele está a conduzir com bastante segurança neste momento, está a fugir aos buracos e está a experiência a vir ao de cima, e está-se a provar nesta manga que é um piloto que vai ser competitivo para o campeonato todo e é um forte candidato ao título. E a prova do ritmo que ele teve durante toda a corrida está no facto de ter acabado de dobrar o sexto classificado, o Pedro Rino, com o número 28, ali de amarelo, laranja e azul. Pedro Rino também no regresso à competição a tempo inteiro na sexta posição, mas isto para dizer que neste momento só temos 5 pilotos na volta do E eu vi ali uma imagem, apareceu-me ali do Luís Otero. O Luís Otero ia colado com o Mário Patrão, e o Mário Patrão é o 20º, ele tinha o Paulo Lopes e o Rui Magalhães mesmo na frente dele, ou seja, ele vai entrar nos pontos neste momento, o Luís. Obrigado, Afonso. O facto de conseguires dar-nos essas informações é muito importante, e aí está, entra no top 20, confirmação do que acabaste de dizer, Afonso. No nosso grafismo do lado esquerdo, o Outeiro entra no top 20, 1 ponto para o campeão em título. E como muito bem disseste, por 1 ponto se ganha um campeonato, por 1 ponto se perde. Outeiro entra nos pontos ao ser o 20º, tem 9 segundos de desvantagem para o Diogo Patrício com o número 67. Não é impossível, mas já é muito difícil, estamos na última volta. E ao contrário do ano passado, onde ele acabou mesmo por não conseguir prosseguir em prova em Casais de Santo Quintino, sendo obrigado a abandonar, desta vez a ter aqui uma oportunidade de ainda somar alguns pontos. Eu diria que, atendendo ao que vemos hoje, provavelmente Henrique Tomás será o mais sério adversário do Luís Otero, mas também o Martim Palma, que segue na terceira posição. Sandro Peixe ultrapassou entretanto o Daniel Pinto e assumiu a quarta posição, também a fazer uma corrida atrás para a frente. Já celebra Henrique Tomás, vence a segunda manga de MX1 em Tarouca. Triunfo de novo espanhol em Tarouca, na abertura do Campeonato Nacional de Motocross, categoria MX1. Esteve de aguardar praticamente 1 minuto pelo segundo classificado. Já cruzou a linha de meta o Renato Silva em 8º, agora o José Feijó em 9º. O Paulo Felícia com o número 391 vence a classe veteranos, e o Luís Outeiro ultrapassou o Diogo Patrício. Luís Outeiro ultrapassa Diogo Patrício, 19º lugar, 2 pontos para o campeão em título, a somar aos 22. E o que é curioso aqui, Afonso, é o Luís terá tido problemas na última volta da primeira manga, ganha ao Henrique Tomás por apenas 4 décimas de segundo. Que tira a vitória à geral ao Henrique Tomás. Exatamente. Essas 4 décimas tiram a vitória à geral do... Exatamente, Henrique Tomás perde a classificação geral, na verdade, pelos 4 décimos de segundo pelos quais o Luís Outeiro o bateu na primeira manga. Sorte, o Gerardo Congosto termina na segunda posição e o Martim Palma terceiro. O Martim Palma fará o pódio, exatamente. Pódio final será as contas oficiosas da classificação geral da MX1 de hoje. Gerardo Congosto com a vitória, 47 pontos. Henrique Tomás a segunda posição com 42 e o Martim Palma com 38. Será o pódio desta categoria. Vamos à entrevista com o vencedor desta segunda manga, Henrique Tomás. Ele está com a Vanessa Simões.
lograste el ganar la segunda manga, mantuviste en buen ritmo durante la carrera. Háblanos un poco brevemente de cómo fue tu fin de semana aquí en Tarouca y qué tal tu regreso al campeonato nacional después de ter estado en Brasil. A verdade, estou muito feliz de voltar aqui a Portugal a correr. Agora é a primeira corrida que eu faço esse ano, então estou muito feliz com o resultado, como eu pilotei. A primeira bateria eu travei um pouco os braços, então tive que baixar um pouco o ritmo, mas agora nesta bateria eu me encontrei muito melhor e consegui desfrutar mais, então é isso. Muito obrigado aos meus pais, que são os principais que me ajudam. E é isso, vamos para a próxima e vamos embora. Henrique Tomás, aqui num espanhol já meio abrasileirado, mas ainda bem, o campeão nacional de MX2, campeão de Portugal de MX2 em 2023, a iniciar aqui de uma forma muito positiva a temporada de 2026 no seu regresso a Portugal. Vamos ter também as palavras e a declaração final da parte de Gerard Congosto, ele que vence a classificação geral de MX1 aqui em Tarouca, vai juntar o seu nome ao de Luís Outeiro, que até hoje era o único piloto a vencer corridas de MX1 no complexo motorizado Agostinho Cardoso Maquito. E já agora Gerard Congosto junta o seu nome aos dos 6 outros estrangeiros com vitórias em MX1 na história da Federação de Motociclismo de Portugal. Laurent Lacasse, o belga, campeão de Portugal de MX1, na altura 250 cm3, era essa a designação da classe, venceu por 5 vezes, ainda hoje é o estrangeiro com mais triunfos. Sato Solimani venceu por 3 vezes, e depois Vincent Turpin, Kate Walker, Ruben Fernandes e Shur Choprol. A este nome junta-se o de Gerard Congosto, piloto que vamos agora ouvir. Ele está com Vanessa Simões. Gerard, conseguiste la primero na general de la corrida del fin de semana, mas la segunda carrera no fue de todo lo que esperabas. Háblanos un poquito de qué pasó en esta segunda carrera y de qué achaste de este fin de semana aquí. Bueno, la verdad que salía motivado para esta segunda, pero mirad cómo estaba rodando, no sé si podéis verlo. No sé ni cómo he terminado la carrera, he parado 2 veces a boxes, no estoy contento, vengo aquí para dar mi máximo y no lo he podido dar, pero bueno, hemos podido ganar, que no me lo esperaba la verdad, he perdido mucho tiempo, pero bueno, esto solo me motiva y voy a entrenar mucho más para la siguiente. Empezamos bien el campeonato, la gente aquí es increíble, gracias a Guga por esta oportunidad, a Eduardo, a toda la gente que me ayuda a estar aquí, y a ver si la segunda prueba tenemos más suerte, sale todo bien y podemos ganar más, peleando más. Gerard Congosto a mostrar então, Afonso, aquilo que realmente estava na origem. Parou 2 vezes na boxe, aquela mesa de cima estava, ou os apoios do guiador. Sim, sem dúvida, e com a velocidade que esta pista tem, de certeza que não estava a ser fácil para ele. Ele afinal não caiu, a gente pensava que ele tinha caído, não recebemos indicações que ele tinha parado no pit lane. Mas mesmo assim foi um grande resultado para o que ele tinha, por isso é que eu há bocado tinha percebido que ele já não estava a saltar o triplo, de certeza, porque se ele saltasse o triplo assim é que desmanchava aquilo tudo, mas foi uma boa corrida para ele, terminada a estar assim, e foi uma corrida para um campeonato, e foi um lutador, porque correndo assim não é fácil e está a arriscar um pouco, porque não é fácil conduzir assim uma moto. E mais, não sendo este o seu campeonato, o seu principal campeonato, só o que ele mostrou aqui em termos de compromisso, de querer entregar o melhor resultado possível, não parando, que era fácil ele pensar, vou parar, não vou arriscar porque este não é o meu campeonato principal, mas Gerard Congosto aqui a mostrar que vem a Portugal também para mostrar o seu melhor. Sim, ele disse isso nitidamente, ele praticamente disse isso por outras palavras, que é: eu vim para ganhar, e não está satisfeito porque ficou a uma distância bastante grande e não está contente com esse resultado, podia-se satisfazer com a vitória à geral, e ele diz que vem para ganhar, e qualquer manga que vai entrar, de certeza que vai querer ganhar. O Gerard já em Espanha era um piloto muito competitivo, tem isso dentro dele, e de certeza que não vai deixar as corridas todas, as mangas todas por mãos alheias. Muito bem, vamos avançar para a tabela final desta segunda manga de MX1. Tabela final
dos resultados desta segunda manga. Aqui está, Eric Tomás triunfa com a Yamaha número 208, Gerard Congosto com a Gás da Guga MX termina na segunda posição, é ele o vencedor da classificação geral. Martim Palma com a Ducati número 219 termina na terceira posição, tanto nesta corrida como na geral. Sandro Peixe veio de trás, de fora do top 10 para terminar na quarta posição, no seu regresso após 3 anos de ausência no Campeonato Nacional de Motocross. Daniel Pinto com a Stark Varga moto elétrica no top 5 na estreia deste fabricante espanhol de motos elétricas e que veio para revolucionar o motocross com este novo conceito, e Daniel Pinto a levar a Stark à quinta posição. Pedro Rino com a KTM da Butaca Racing Team número 28, excelente regresso a tempo inteiro a esta competição. Vamos esperar que nesta temporada de novo em todas as provas venha a evoluir. Sexto lugar para o piloto da batalha. Ruben Luís com o número 303 foi o sétimo com a KTM da Gold Racing Team Moto FM. Pedro Rino, não referi, com a KTM da Butaca Racing Team. Renato Silva com a TM 300 número 70 foi o oitavo no seu regresso ao motocross. José Feijó em Kawasaki foi o nono com o número 396. Paulo Felícia com a TM 450 volta a vencer na categoria MX Veteranos. 10º lugar absoluto para o piloto de Vila Real. Francisco Salgueiro Júnior, o atleta de Vila Flor, aos comandos de uma Yamaha número 91, foi o 11º. Francisco Salgado, o atleta de Vila Nova de Famalicão, com o número 248, foi o 12º. Pedro Costa, com o número 939, o 13º, atleta da região de Torres Vedras. Ricardo Aires, o campeão nacional de MX Veteranos em título, foi o 14º e segundo entre os pilotos de MX Veteranos. Carlos Faustino com o número 93, o 15º. Ruslan Efremian com o número 17, o 16º. Também ele com uma moto elétrica. Na 17ª posição, número 179, Filipe Cunha. O 18º, o número 237, o terceiro melhor veterano, Edgar Almeida, com a Yamaha da TSR, da Pitland Performance TSR Liquimoli. Luís Outeiro com a Yamaha da Motos VR Yamaha Racing Team foi o 19º, 2 pontos para o campeão em título depois da queda sofrida na volta de abertura. Diogo Patrício em Kawasaki, número 67, foi o 20º. Mário Patrão falhou por muito pouco, por apenas um lugar, os pontos aos 49 anos de idade. O segundo piloto com mais títulos na história da Federação de Motociclismo de Portugal. Brindou-nos com a sua presença. O atleta de Ceia termina em 21º, também ele com uma moto elétrica. Rui Magalhães com o número 724, também ele com uma Stark, termina em 22º. Paulo Lopes em TM com o número 181, o 23º. Ruba Neves com o número 111, o 24º. Seguiram-se Carlos Santos com o número 404, Elias Rodrigues com o número 53, Victor Hernandes com o número 530, Ricardo Rodrigues com o número 77, Hélder Figueiredo com o número 217, Carlos Sá com o número 49, Edgar Rodrigues com o número 13, Alexandre Oliveira com o número 987, Marco Cunha com o número 511, Tomás Mariana com o número 99, Hugo Carvalho com o número 87, Duarte Silveira com o 712, o 24 Tiago Veloso, o 641, e agora falando de pilotos que não concluíram esta corrida, aliás, praticamente todos não alinharam à partida. Tiago Veloso é a exceção, 37º classificado, ele caiu na volta de abertura. Semen Narush, o ucraniano, acabou com a queda na primeira manga, não alinhou nesta segunda corrida. O Afonso Gomes deu-nos aqui a informação que ele teve de recorrer ao hospital. Sim, sem dúvida. E a fechar o lote dos classificados, não alinharam, mas fazem parte dos 40 que se apuraram hoje de manhã. Lucas Bodega, Paulo Alberto e Luís Cardoso não alinharem aqui à partida. Nomes de peso nestes que não alinharam na segunda manga e que certamente terão uma palavra a dizer no restante campeonato. Está feita a segunda manga. Vamos aos highlights da segunda corrida de MX1. Na segunda manga de MX1, Eric Tomás saiu que nem uma bala da grelha de partida com a Yamaha número 208. Luís Outeiro seguia na segunda posição, mas logo na quarta curva do circuito acabou por parar. Por pouco não abandonava, esteve parado há algum tempo, retomou depois a corrida. Martim Palma, que já vimos com a Ducati número 219, seguiu
praticamente sempre na terceira posição. Vemos o Sandro Peixe de amarelo e azul no seu regresso após 3 anos de ausência, a terminar na quarta posição, veio de fora do top 10 para ultrapassar, entre outros, o número 248, Francisco Salgado. Com o número 391, Paulo Felícia regressou ao Campeonato Nacional de Motocross aos 41 anos de idade para vencer a categoria MX Veteranos. O atleta de Vila Real, Ruben Luís, também foi subindo na classificação ao longo da corrida, terminou em sétimo na frente do piloto que vemos na imagem número 70, o endurista Renato Silva, aqui a regressar às suas origens, com a TM300 a terminar na oitava posição. Luís Outeiro ainda conseguiu retomar a corrida, viria até à 19ª posição. Sandro Peixe na imagem terminou em quarto, vindo de fora do top 10, como já referimos. Gerard Congost teve vários problemas aqui a ultrapassar o Martim Palma numa altura que recuperou a segunda posição. Gerard Congost teve que parar 2 vezes na box, na pit lane, para resolver um problema mecânico na sua gás-gás da Guga MX. Terminou na segunda posição, um ato praticamente heroico que o levou à vitória na classificação geral. Luís Outeiro, que víamos com o número 1, terminou, como já dissemos, em 19º, salvou 2 pontos, e por 2 pontos se ganha um campeonato, por 2 pontos também se pode perder um campeonato. Érico Tomás, com o número 208, triunfou nesta segunda manga. A vitória na geral foi para Gerard Congost. Seguir-se-á a cerimónia dos pódios. Para já vamos para um intervalo publicitário.